Os traumatólogos sabem muito bem que tipo de dor produz a perfuração desta película. A dor intensa e contínua fez com que Jesus gemesse a cada um dos 3 embates e, em questão de segundos, o cabelo e o pescoço voltaram a brilhar, abundantemente ensanguentados. Os carrascos estenderam os braços por baixo da zona inferior do tronco e ali os deixaram, atando a corda, da direita para a esquerda, rematando a prisão no tornozelo esquerdo. O peso considerável do patíbulo, pelo menos para um homem tão extremamente castigado, levou o corpo do rabi a inclinar-se perigosamente, obrigando-o a flexionar as pernas. Jesus tentou levantar a cabeça. Os músculos e artérias pareciam ir rebentar por baixo da pele avermelhada do pescoço, mas, a cada tentativa de se levantar e vencer o peso de lenho, a nuca embatia na casca rugosa do patíbulo e a dor provocada pelos espinhos que entravam sem piedade na cabeça do rabi, vence-o, forçando-o a baixar o rosto. Compreendendo que era inútil todo o esforço para recuperar a posição ereta, o mestre pareceu resignar-se. A respiração tornara-se novamente agitada e temi que, a qualquer momento, o esforço acabasse em novo desfalecimento. Logicamente, os evangelistas não refletem, nos seus testemunhos, a dureza daquele instante, pois que nenhum deles assistiu ao carregar do patíbulo. O enfraquecido organismo de Jesus de Nazaré viu-se subitamente esmagado por um madeiro, deixando seus músculos na posição em que se encontravam na altura em que lhe colocaram nos ombros e nuca. Não houve pré-aquecimento nem possibilidade de os principais feixes musculares poderem reagir convenientemente. Isto, em suma, precipitou as frequências cardíaca e arterial, disparando-as pela enésima vez. Em questão de 3 a 5 minutos, desde o momento em que os soldados conseguiram amarrar o tronco aos braços, o coração de Jesus chegou a 170 pulsações por minuto, elevando a tensão arterial máxima a cerca de 170. Em minha opinião, aquele foi um golpe que consumiu as escassas energias que ainda podiam restar ao rabi. Ao ver o mestre naquele estado lamentável, perguntei-me quanto poderia ainda resistir com o patíbulo às costas, mas um outro fato ia originar novo e dilacerante sofrimento ao gigante da Galileia. Enquanto Arsênios pregava as 3 tabuletas no fuste de madeira de um dos pilões, outro legionário reparou nas sandálias do mestre e mostrou-as a Longino que, num gesto de honradez e comiseração, ordenou ao soldado que as calçasse nos pés de Jesus. O soldado acocorou-se na frente do rabi e, ao obrigá-lo com ambas as mãos a levantar o pé esquerdo, para calçar a sandália, o corpo do Nazareno desequilibrou-se para o lado contrário, provocando aparatosa queda, tão rápida quanto inesperada. Com os braços amarrados, o galileu não pôde evitar que o patíbulo o arrastasse e, depois de bater nas lajes com a ponta direita, foi cair de bruços no pavimento, ficando esmagado debaixo do travessão da cruz. Ao ver e ao ouvir o violento embate contra as lajes, receei o pior. Quando os soldados correram a levantá-lo, observei que, felizmente, o elmo de espinhos atuara como amortecedor, evitando que os ossos do rosto se fraturassem, mas as púas da testa, têmporas e faces tinha perfurado ainda mais a carne, deixando a descoberto em algumas áreas parte do tecido celular subcutâneo, dando lugar a novas e abundantes hemorragias. Apesar da violência da queda, o Nazareno não chegou a perder os sentidos. 2 verdugos levantaram o patíbulo, escorando-o com os ombros, enquanto o desastrado legionário acabava de calçar Jesus. Uma vez terminada a infeliz operação, os verdugos soltaram o madeiro e o rabi voltou a suportar-lhe o peso, inclinando-se uma segunda vez. A impossibilidade de inclinar a cabeça para trás diminuía-lhe consideravelmente o campo de visão, limitando praticamente ao terreno que pisava. Em vários momentos, enquanto durou aquela curta mas acidentada caminhada para o Calvário, observei como o mestre se esforçava por elevar o olhar para o alto. Mas, ao enrugar a testa, os espinhos dilaceravam as feridas e a dor intensa obrigava-o a baixar os olhos. Pela hora sexta, Longino deu ordem de marcha. A escolta fora aumentada com outros legionários, todos eles fortemente armados.
8 postaram-se de ambos os lados dos prisioneiros e os restantes, de um total de 12, distribuíram-se entre a vanguarda da comitiva, imediatamente atrás do centurião e do seu lugar-tenente e a retaguarda. A cada condenado, portanto, fora atribuído um contingente de 4 soldados, expressamente encarregados da sua vigilância e posterior crucificação. Um destes soldados transportava ainda um encebado saco de couro pendurado de um pau terminado em forma de forca e que logo pôs ao ombro. Fechavam o cortejo 2 romanos que carregavam uma escada de mão com 5 metros, aproximadamente. 4 dos soldados postados à direita e à esquerda dos zelotas desenrolaram os látigos, recomeçando a flagelação dos infelizes, tal como tinha por costume antes da execução. Entre gemidos e com o corpo sangrando, os 2 primeiros condenados começaram a andar, cambaleando com o peso dos troncos. Cumprindo rígidas normas de segurança, os 3 prisioneiros tinham sido atados pelos artelhos a uma mesma corda. Deste modo, qualquer possível tentativa de fuga era extremamente problemática. Ao pôr-se em marcha, o condenado que vinha no meio deu um esticão à corda, obrigando o Nazareno, que ocupava o 3º e último lugar, a acompanhá-lo. As oscilações do lenho que o rabi carregava e os seus passos vacilantes, inseguros, com o arrastar penoso da perna esquerda, fizeram-nos recear a todos uma nova e imediata queda e, o que era muito pior, uma possível parada cardíaca. E digo a todos porque, desde o princípio, os 4 legionários que comigo fechavam a escolta trocaram alguns olhares de preocupação, confirmando com movimentos de cabeça significativos que aquele prisioneiro não estava em condições de chegar ao Gólgota. Mas, ninguém disse nada. Os condenados percorreram os primeiros 25 metros e o pelotão entrou no túnel abobadado da porta ocidental, aquela por onde eu entrara em Antônia na companhia do José de Arimateia. Ali, infelizmente, se deu um novo problema. Algumas sentinelas tinham assomado por curiosidade à porta do corpo da guarda, assistindo entre risos à passagem dos condenados. Quando o guerrilheiro que caminhava no meio chegou à altura dos guardas, aproveitando-se do fato de os legionários terem interrompido as chicotadas por causa da penumbra e da estreiteza da passagem, o tal Gistas voltou-se para a esquerda, cuspindo no romano mais próximo. E antes que os seus verdugos pudessem pôr-lhe as mãos em cima, arremeteu com a extremidade do patíbulo contra o legionário que marchava à sua direita, apontando-lhe o tronco para o rosto. O soldado caiu para trás, indo contra Jesus. Ambos rolaram no escuro e úmido empedrado do túnel. Nesta altura, o choque fez com que o galileu caísse de costas. O tumulto foi indescritível. Vários membros do corpo da guarda e alguns dos romanos da escolta, enraivecidos contra o guerrilheiro, enterraram-lhe as hastas das lanças no ventre, costelas e boca do provocador, até o fazerem cair de joelhos. Longino e Arsênios correram imediatamente ao centro da passagem, tentando restabelecer a ordem. Outros soldados ajudavam o companheiro que fora ferido com um madeiro. Uma das arestas rasgara-lhe o pômulo esquerdo, originando forte hemorragia. O centurião examinou a ferida, ordenando que fosse rendido imediatamente. O seu lugar foi ocupado por uma das sentinelas. Entretanto, Jesus continuava imóvel, de rosto para cima e impotente para se levantar. Os espinhos tinham voltado a ferir-lhe a nuca e o mestre, com uma contração de dor, tentava levantar a cabeça, evitando assim o contato com a madeira. Alguns dos legionários que empunhavam os flagrum, cegos de fúria, lançaram-se também contra o rabi e começaram a feri-lo, insultando e exigindo que se levantasse, exigências tão inúteis quanto absurdas. Naquela posição, ninguém poderia erguer o tronco pelos seus próprios meios. Numa tentativa desesperada para obedecer, o Nazareno tentou dobrar as pernas, retesando os músculos. Mas, segundos depois, vencido e exausto, desistiu. Antes que a lógica e bom senso se impusessem entre a soldadesca confusa, um dos romanos inclinou-se para o mestre, agarrando pela barba, começou a puxar por ele, gritando um chorrilho de imprecações e blasfêmias. A raiva do verdugo era tal que, num daqueles selvagens puxões, os dedos crispados do legionário se soltaram do rosto de Jesus, levando com ela uma mecha de pelos.
Com aquele pedaço de barba, o soldado arrancou também parte da epiderme e do córeo ou camada interna da pele, deixando a descoberto, entre borbotões de sangue, as faixas fibrosas do músculo quadrado, na zona direita. Com um forte queixume, o Galileu deixou cair a cabeça sobre o patíbulo, invadido pela dor insuportável, que vinha do dilaceramento de um sem número de papilas nervosas. É importante anotar que, entre os minúsculos órgãos violentamente arrancados se encontravam os conhecidos como intérpretes da sensibilidade dolorosa, alguns receptores específicos para a dor e que se ramificam ou em terminações nervosas livres, que se multiplicam nos interstícios do epitélio cutâneo. A surpresa e o susto da sentinela foi tal que não voltou a agredir Jesus. O Optio, com mais sensatez que os seus homens, ordenou que o levantassem, e a comitiva continuou a sua marcha, com 2 revolucionários massacrados a chicotadas e pancadas, e com Jesus de Nazaré irreconhecível, consumido pela febre e pela fraqueza galopante. Ao pisar a cobertura metálica da ponte levadiça, o sol, quase no zênite, iluminou plenamente a figura do mestre. As quedas tinham aberto algumas das suas feridas, empapando novamente a túnica, que perdera a cor original. Vários fios de sangue corriam incessantemente pelos tendões de Aquiles, encharcando as sandálias. Arrastando os pés, o mestre foi se aproximando do parapeito exterior da Torre Antônia. A sua respiração era cada vez mais ofegante e a cabeça e o tronco iam se inclinando centímetro a centímetro. Na abertura do muro, quando já tínhamos percorrido mais de 45 metros a partir do centro do pátio com pórtico, o pelotão parou novamente,